muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Sei se vocês estão estranhando aqui o formato, só comigo, não tem aquele formato que a gente faz de live ou de vídeo com os outros colegas, porque estamos inaugurando um novo quadro. Como é que ele funciona? A gente vem aqui, vai fazer uma lista qualquer, melhores jogadores, melhores times, piores times, grandes times que nunca ganharam nada, dentre outras coisas. E o programa vai ter esse formato, uma pessoa apresentando, trazendo os dados. E para começar, primeiro programa, piores campanhas do futebol brasileiro. Série A, Série B, Série C e Série D. Porque aqui a gente não tem preconceitos com divisões. Então, para a primeira regra, Série D não tem muita regra, né? Série D a gente só vai separar a pior campanha até 2019, quando eram grupos com 4 times, e a pior campanha de 2020, até porque o campeonato vocês estão acompanhando, ele já está nas quartas de final, então já tem a pior campanha é vergonhosa. Série C também tem uma diferenciação, as piores campanhas até 2011, quando eram grupos de 5 times, e a pior campanha a partir de 2012, quando viraram grupos de 10 times. Série B e Série A, regra um pouco diferente. Na Série B a gente vai considerar a partir de 2006, quando começaram os pontos corridos, porque fica mais fácil da gente fazer uma análise. E a Série A a partir de 2003, mas para começar com a Série A, coincidentemente, as piores campanhas sempre vieram com 20 times. E não falo só de pontuação, falo de aproveitamento. Então vamos começar? Vamos começar com a Série A. E sim, a Série A é um caso que vocês já conhecem muito bem. Vamos voltar para o ano de 2007. 2007, o ano que o Corinthians foi rebaixado. Todo mundo lembra desse dia. O São Paulo foi bicampeão brasileiro. O Jason, o time que só tomou 17 gols no campeonato, o melhor time disparado do campeonato, um dos melhores que o Brasil viu, no meio daquele tricampeonato do São Paulo de 2006 e 2008. Mas não vamos falar de Corinthians, não vamos falar de Juventude, não vamos falar de Paraná. Paraná a gente vai comentar depois, que eles fizeram uma campanha depois horrorosa. Vamos falar sobre o América de Natal. A última campanha do América de Natal foi uma coisa linda, meu povo. O América de Natal fez 17 pontos. A pior campanha da história. 4 vitórias, 5 empates, 29 derrotas. Muito bem. Eles começando que eles subiram da Série B de 2006, juntos com o Atlético Mineiro, que foi o campeão, o Sport e o Náutico. Eles ficaram em quarto colocado por 2 vitórias, fizeram 61 pontos, a mesma pontuação do quinto colocado Paulista, só que porque tinham 2 vitórias a mais, 19 contra 17, subiram. E aí veio o Campeonato Brasileiro. O América de Natal, sua primeira vitória, foram só 4, lembrando, é fora de casa. O América de Natal, logo na segunda rodada, vai até a Vila Belmiro e ganha de 3-2 do Santos. O jogo, inclusive, teve um hat-trick do zagueiro Edson Borges. Assim, o América de Natal fez 24 gols, sofreu 80. Saldo negativo de 56, uma coisa horrorosa. Não é o pior ataque dos times da história da Série A, mas é um dos, se não for o pior, é um dos piores saldos. Mas é a pior campanha pela pontuação, né? Primeiro o critério é a pontuação, é o único time que não fez pelo menos 20 pontos. Então, primeiro, o Edson Borges faz um hat-trick. Na segunda rodada, eles ganham de 3-2 do Santos, de virada. O Santos chegou a abrir o placar nesse jogo. Depois, eles vencem o Paraná na Vila Capanema, um gol de Arlon. Isso na 10ª rodada. E essa foi a última vitória deles fora de casa. As outras 2 vitórias dele foram no Machadão. A terceira vitória, em cima do Atlético Paranaense, 2-1. Gols de Paulo Isidório, aquele que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, surgiu no Vitória, jogou no Bahia. Aquele mesmo. Ele fez o primeiro. E o outro gol foi de Reinaldo Silva. Então, 2-1 em cima do Atlético Paranaense. E essa foi a última vitória no primeiro turno, isso na 13ª rodada. E depois só voltaria a ganhar na 29ª rodada, de novo do Paraná. O Paraná foi o único time que não pontuou contra eles no campeonato. Eles ganharam de 3-2, com gols de Carlos Eduardo e 2 vezes com o Wesley Brasília. Então essa foi a campanha do América de Natal. Vale destacar também que já tivemos campanhas próximas horrorosas. Primeiro, Náutico, de 2000. E o América não é o time que menos venceu, não. Mas é o time que menos pontuou. O Náutico de 2013
quase batem essa campanha. O Náutico 2013 fez 20 pontos com 5 vitórias, 5 empates e 28 derrotas. A quinta vitória só veio na última rodada. O Náutico tinha um saldo pior do que o América Natal, só tinha 22 gols marcados. Não, tinha 20 gols marcados. Aí ganhou do Corinthians na última rodada 2-0, deixou a pior campanha pro América e ficou com uma vitória a mais também. Além disso, o Paraná 2018 fez 23 pontos com 4 vitórias e ficou 18 jogos sem ganhar. Porque ganha 3 jogos no primeiro turno, o terceiro do América, depois ficar 18 jogos, só volta a ganhar de novo do América com gol no finalzinho. E depois não ganha mais no campeonato. Então as duas últimas campanhas do Paraná, em uma, eles caíram como 18º colocado, junto com o América, e na outra foram lanterna. Campanha essa, inclusive, que meu Vitória caiu também, foi o penúltimo, foi uma campanha horrorosa. E a última campanha que eu vou destacar foi ano passado, o Avaí. O Avaí é o time que menos ganhou em uma edição de Campeonato Brasileiro. O Avaí ganhou 3 partidas, empatou 11 e perdeu 24. Então o Avaí fez 20 pontos, mas só 3 vitórias. É um time que menos venceu em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Mas o destaque vai para o Mecão. E o América, onde está hoje? Bem, se você acompanha o Série D de desgraça, vocês sabem onde ele está. Ele está nas quartas de final. Depois, na época que a gente fez o último programa, quando eles classificaram, ia ter o sorteio por cagada da CBF, inclusive. Eu aconselho vocês a assistirem o episódio. Vai aparecer o cardzinho aqui. Mas eles estão nas quartas de final, vão pegar o Floresta. Então vai ter um confronto nordestino, Floresta que é de Fortaleza, para subir para a Série C. Então eles estão hoje na Série D, já estão na próxima se não subirem, mas se subirem vão para, obviamente, para a Série C. Agora vamos para a Série B. Primeiro, vamos destacar as campanhas negativas aqui para falar. CRB de 2008 fez 24 pontos. Por algum tempo foi a pior campanha. A Portuguesa de 2014, ela, que logo depois de caiu do caso do Everton, fez uma campanha horrorosa. 25 pontos, rebaixado, muito tranquilo. Portuguesa que volta para a Série D de 2021. Ganhou a Copa Paulista, finalmente volta às competições nacionais, não joga há 3 anos já. Desde 2017 não joga, não. E o Mojimirim com 23 pontos em 2015. Essas campanhas são as campanhas de destaque dúbio. Mas a campanha que a gente vai falar aqui é de um time carioca. Um time que ficou muito tempo na Série B sem casa. Foi um time que rodou para poder jogar na Série B de 2011. Então, o Duque de Caxias. O Duque de Caxias 2011 também fez 17 pontos, só que na Série B. Só que a campanha deles foi muito pior do que a do América de Natal. Por quê? Eles fizeram 2 vitórias. 11 empates e 25 derrotas. 17 pontos marcados. Fizeram 32 gols, sofreram 84. Saldo negativo de 56. E com isso aí, como foram as 2 vitórias dele? Primeira coisa, o Duque Caxias ficou muito tempo rodando estádio. Jogou em São Januário. Foi o segundo estádio onde eles mais jogaram. Jogaram muito tempo do início lá. Perderam do Criciúma lá, por exemplo. Jogaram uma partida no Engenhão, perderam do Vitória. Jogaram uma partida no Moacizão contra o Grêmio Barueri e também perderam. Isso até a 15ª, 16ª rodada. Aí vem o estádio Raulino de Oliveira. Lá em Volta Redonda foi onde eles jogaram. Começaram a mandar os jogos ali. E lá vieram suas 2 únicas vitórias. Eles venceram o Asa de Arapiraca por 2-1. Na 17ª rodada, gols de Léo Rodrigues e Gilcimar. E venceram na 30ª rodada por 1-0 o ABC de Natal, com gol de Paulo Rodrigues. E quais foram os times que caíram com ele, né? Caíram com ele. O Icasa com 47 pontos. O Icasa caiu com uma pontuação absurda. E 2 times caíram ridículo. Vila Nova com 32 e o Salgueiro, na sua única participação, com 26 pontos. Salgueiro, campeão pernambucano em 2020. Então essa foi a campanha do pior time da história da Série B. E na Série C? Então vamos lá. Na Série C de 2009 e 2011, nós tínhamos 4 grupos, 5 times em casa. Tiveram uns casos, como o caso do Campinense e do Fortaleza, que no mesmo ano teve a pior campanha assim. O Araguaína de Tocantins, em 2011, hoje está na 2ª divisão do Tocantins, eles estavam com dívida com arbitragem. Porque você sabe, o clube mandante tem que pagar arbitragem. Não pagaram, estava com dívida.
deu esse pequeno problema e eles estavam licenciados, vão voltar agora. Só que como é que o Araguaína se classificou? Em 2011, eles subiram como terceiro colocado da Série D de 2010. Eliminaram o Uberaba. Foram 2-0, ganharam 3-2 nos pênaltis. E aí, foram jogar a Série D, a Série C. E caíram. Caíram com um empate de 1-1 contra o Águia de Marabá e 5 derrotas. Eu não vou lembrar o grupo todo aqui, então eu vou ficar devendo isso. Mas eles caíram com apenas um ponto. Era, por muito tempo, a pior campanha na Série D geral. Independente se com 5 times ou 10 times no grupo. Mas quem caiu com ele também, para começar? Caíram Campinense, que até hoje não voltou. Marília, que está na A3 do Paulista, vai jogar a Copa do Brasil do ano que vem. E o Brasil de Pelotas, que esse já voltou e já está na Série B. Lembrando que o Brasil foi um dos times que depois nos provocou aqueles momentos com o Fortaleza, do Fortaleza jogando a Série B, fazendo a melhor campanha do grupo, perdendo o primeiro jogo, empatando o segundo, caindo fora da Série C e não subindo. Beleza. Vale destacar também o Guaratinguetá. Guaratinguetá, que em 2016 caiu num grupo também de 10 times do Sul. Só ganhou um jogo, ganhou de 2-1 da Portuguesa, acredito isso, 2-1 da Portuguesa. Fez 4 pontos, depois empatou um outro jogo, perdeu o resto todos, inclusive da própria Portuguesa, eles perderam. E caiu com a Portuguesa. A Lusa caiu nesse ano com eles. A Portuguesa é a sua última Série C que a Portuguesa jogou, onde ela quer voltar a estar e que merece. O Portuguesa é um time que é muito grande para ficar de fora das divisões nacionais, especialmente ficar abaixo da Série C. A Portuguesa é um time de Série B, vamos ser sinceros. Mas esse ano nós tivemos a pior campanha percentual e a pior campanha dos grupos de 10 times. O nosso queridíssimo Imperatriz. Muito bem, o Imperatriz primeiro subiu eliminando o América de Natal. Ganhou o primeiro jogo de 1-0, perdeu de 2-1 na Arena das Dunas, ganhou de 5-4 nos pênaltis. Depois subiria eliminando os Manaus, que subiria um ano depois e que jogou com eles esse ano. 2019 foram o sexto colocado, foram o quarto colocado do grupo A, caíram pro Juventude, empataram o primeiro jogo, acho que foi 0-0, acredito eu. E depois tomaram um 4-0 lá em Caxias do Sul. Só que esse ano aconteceu um pequeno problema. Eles tiveram uma crise de Covid, quando eles foram viajar para enfrentar o 13, que inclusive caiu 13. Caiu do outro grupo São Bento e Boa e caiu o Imperatriz. Mas quando eles foram enfrentar o 13 na primeira rodada, tiveram uma crise de Covid, descobriram no meio da viagem, tiveram que voltar. Foram 2 jogos atrasados, esse jogo contra o 13 e o jogo contra a Jacuipense, que seria em Imperatriz do Maranhão. Mas foram jogar na terceira rodada em casa contra o Remo. E fizeram 0-0. Aí todo mundo, beleza. O Remo, time que é grande, que disputa para subir, inclusive está disputando 0-0 em casa, muito bem. Então essa associação deles com a JB Esportes vai dar muito certo. Não deu. Esse foi o único ponto que eles fizeram. Depois eles perderam 17 partidas, terminaram o campeonato tendo feito 10 gols e sofrido 60, um saldo negativo de 50 em 18 jogos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. São quase 3 gols por jogo de saldo. 3 gols negativos por jogo de saldo. Tomar 3 gols de diferença por jogo. Os caras tomaram um absurdo de gol. Mas beleza. O que é que aconteceu com eles? Caíram, né? Caíram. O JB Esportes, que fez a mesma coisa que a Elephant fez com o Figueirense, botou o jogador, disse que ia administrar e tal, mas sacaneou o time, literalmente sacaneou o time. E aí saiu a JB, só que tinham demitido tinham dispensado um monte de jogador e botado os dele. Saiu a JB, eles tiraram os jogadores dele que eram fracos, tiveram que readmitir e estava completamente quebrado. Foi uma merda a situação do Imperatriz. E com isso o Imperatriz não teve o que fazer. Perdeu todos os outros 17 jogos, rebaixado. E a Série D? A Série D teve um caso esse ano, mas a Série D é engraçado, porque a Série D é o único caso em que tem alguns times que não pontuaram. E vamos falar todos eles aqui pra gente fechar. A começar com o Potiguar de 2010, 0 pontos. O Potiguar de Mossoró, que jogou a Série D esse ano. Tava num grupo que tinha um time horroroso, que era o Jaciobá. Muito bem. 6 derrotas, 3 gols marcados. Olha o absurdo. Acho que foi o time de pior ataque que eu já vi na Série D.
6 jogos, 6 derrotas, 3 gols marcados, 12 sofridos. Foram literalmente o América tomando 2 gols por jogo. O grupo que tinha CSA e Santa Cruz foram os 2 times que passaram. Santinha tentando voltar para a Série B, né? Mas teve nessa época no inferno. E o Confiança, que hoje está na Série B, e o CSA, que chegou à Série A e está na Série B. Também deles, o Serra Talhada, o time do Espírito Santo, acredito eu, de 2016. Então, 6 anos depois, nós tivemos o segundo caso de time que não pontuou. Fez 6 derrotas, marcou apenas um gol. Sofreu 9, saldo negativo de 8. Grupo que tinha Uniclinic, Itabaiana e Potiguar. Não, Serra Talhada é do Pernambuco. Terceiro caso, o Baré. Baré que jogou a Série D desse ano. Baré de Roraima. Também fez 0 pontos em 2016. Só que o Baré teve um pequeno caso. Perdeu 4 pontos por escalação de atleta irregular. Então, na verdade, fizeram 4 pontos. Só que como eles perderam os 4, ficaram com 0. 4 empates, 2 derrotas. É o único caso de time que pontuou e perdeu ponto. E ficou com 0. Mas a campanha está lá 0 pontos. Ele estava num grupo com Princesa dos Solimões, do Amazonas. Palmas do Tocantins, que vai aparecer daqui a pouco. E o São Francisco do Pará. Então, esses foram os times com o Baré. O Goianésia, que estava na Série D até essa fase, caiu para o Marcílio Dias, também fez a campanha de 0 pontos em 2016. Então foram 3 campanhas de 0 pontos em 2016. 0 pontos, 6 derrotas, 2 gols marcados, 20 gols sofridos. Saldo de gol menos 18 num grupo com Volta Redonda, o RT e Ferroviária de São Paulo. Não, Ferroviária do Espírito Santo, é Desportiva Ferroviária. Não é a Ferroviária que teve o caso do nosso colega Saul Klein. E agora, 3 casos de 2019. Primeiro ao Serrano, não Serrano, o time baiano, mas o Serrano da Paraíba. Fez 0 pontos, fez 3, sofreu 16, saldo de menos 13. Num grupo com América de Natal, América de Pernambuco e Bahia de Feira. Ainda em 2019, o Vitória das Tabocas, que é o time de Pernambuco, também fez 0 pontos, também fez 3 gols, também sofreu 16, também saldo de menos 13. Num grupo com Jacuipense, que subiu, Asa e Campinense. Teve até aquele jogo na última rodada que foi uma goleada, enfiada do Campinense, num jogo com os 2 times já eliminados. E o terceiro caso de 2019, o Sobradinho do Distrito Federal, 6 derrotas, 1 gol marcado, 9 gols sofridos, saldo de menos 8, num grupo com a Caldense, o Vitória do Espírito Santo e a Portuguesa do Rio. Pois é, esses foram os casos até os grupos com 4 times, que era o caso até 2019. Em 2020 tivemos mais um caso de time que não pontuou. Primeiro vale destacar algumas campanhas horrorosas de 2020. O Atlético Acreano foram 6 pontos ou 5 pontos, acredito eu. Não ganhou. Jaciobá fez 4 pontos, pior defesa, 54 gols sofridos. O Toledo fez 4 pontos, ganhou só uma partida do Nacional, que também foi uma campanha horrorosa, fez 5 pontos, só ganhou do Toledo. E empataram eles, inclusive os 2 times empataram com o Bangu. O São Caetano, que tomou a maior goleada da história da Série D, tomou aquele 9-0 do Pelotas, tomou um WO do Marcílio Dias, tomou 6-0 do Caxias para fechar o campeonato. Só fez 6 pontos, ganhou só do Joinville em casa. Além dele, o Tubarão fez 7 pontos e a única vitória foi em cima do São Caetano. Mas o destaque aqui vai para o Palmas. O Palmas que jogou com um time sub-19 a Série D. E aí não tinha o que fazer, né? Um grupo que tinha 2 favoritos ao acesso que caíram fora já depois, Gama e Brasiliense. Teve Atlético de Alagoinhas, teve o Tupinambás, foram os times que classificaram. Bahia de Feira, que disputou até o final. Caldense e Vila Nova. 0 pontos, 4 gols marcados em 14 jogos e 39 gols sofridos. Essa foi a campanha do Palmas. O Palmas foi o saco de pancadas da Série D 2020. Então foi isso, essa foi nossa lista. Deixa sua sugestão de lista aqui embaixo, quem sabe a gente não faz. Deixa sua sugestão nas redes sociais também, a gente olha, quem sabe a gente não faz. Muito obrigado a todos e lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.